Irmãos, ainda de pé, né? Abre as vossas Bíblias, livro de Mateus. Mateus, capítulo 8 de Mateus. 8 e o versículo 23 de Mateus. Amém? Capítulo 8 e o versículo 23. Né? Jesus acalma uma tempestade. Glória a Deus. Amém? Os irmãos podem estar escrito aí, Jesus acalma a tempestade. Mas é a mesma leitura, amém? Glória a Deus, aqui é no título, né? Vamos ler aqui a palavra do Senhor. Mateus capítulo 8. E o versículo 23. Está escrito assim, irmãos. Então Jesus, entrando ele no barco, seus discípulos seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia, mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. E perguntou-lhe então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu ventos e o mar, e fez-se um grande bonança, e maravilharam-se. E os homens dizendo: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Pode assentar em nome de Jesus. Irmãos, através do louvor e através assim das nossas vidas espiritual, Jesus ele veio fazendo um grande milagre. Entrou em Cafarnaum. Lá em Cafarnaum, muitos se maravilharam, não só de Jesus, mas a fé do centurião. Porque aquele homem trouxe para Israel uma fé inabalável, que uma só palavra de Jesus, o servo dele estaria curado. Maravilhoso é quando Jesus disse para ele: vai, porque eu vou lá na tua casa. E ele olhando para Jesus, e ele olhou para ele, a autoridade que ele era, e ele viu Jesus maior do que ele. Senhor, eu não sou digno do Senhor entrar debaixo do telhado da minha casa, porque eu sou um homem de autoridade. Eu digo, uma pessoa vai, a pessoa vai, me obedece. Eu digo, outro vem, me obedece. Mas, Senhor, mas uma só palavra do Senhor, eu creio que o meu servo sarará. E mais maravilhoso é o amor daquele centurião, porque ele se preocupou com o teu servo. Ele se preocupou, e ele sabia que Jesus curava. Jesus curava os cegos, fazia o cego enxergar. Já havia a fama de Jesus que mudo, surdo ouvia, falava. O coxo andava. Eu vou atrás desse homem para que ele cura meu servo, porque eu amo esse servo. Eu tenho um amor por esse servo. E eu creio que Jesus vai curar ele. E aquele homem, olhando para Jesus, disse: Senhor, uma só palavra do Senhor, eu creio que meu servo vai curar. Jesus olhou, contemplou a multidão que estava ali. E Jesus fala: veja aí, ó, eu nunca vi tanta fé em Israel como eu vejo neste homem.
muitos que são israelitas, que diz: Senhor, Senhor, entrarás no reino de Deus. Olha a fé deste homem. E Jesus disse: vai, a tua fé é inabalável igual essa multidão que está aqui. E daqui a pouco, quando esse homem chega, o teu servo está curado. Eu quero dizer, irmão, que Jesus, ele não olha para a aparência do homem. Se o homem é rico, se o homem é pobre, o Senhor, ele sonda o coração, a fé. Mas de uma jornada cansativa, uma jornada andando de muitos quilômetros, Jesus entra no barco. E a palavra de Deus vai chegar que Jesus vai para o barco e dorme, vai dormir. Mas a Bíblia chega a dizer que veio uma grande tempestade. Aleluia. E quem estava no barco? Os discípulos, que andavam com Jesus, que viu os milagres acontecer. Mas eles se apavoraram pelaquela tempestade, pelo vento que estava soprando no barco, em tempo do barco, aleluia, naufragar. Mas ele esqueceu de algo, que Jesus estava naquele barco. Ele esqueceu de algo, dos ensinamentos, que Jesus ensinava para eles, que Jesus amaldiçoou aquela árvore que não dava fruto. E Jesus sempre dizendo: se tivesse fé, direis esse monte para transportar de um lado para outro pela tua fé. Eles esqueceram, aleluia, que pela fé, Jesus tocou no cego, nos olhos do cego, o cego enxergou. Jesus, aleluia, levantou duas mãos, orou pelo coxo, e o coxo começou a andar. Eles esqueceram que o filho da viúva de Naim, Jesus ressuscitou. Irmãos, nós somos servos do Deus Altíssimo, mas nós passamos essas tempestades. E tem momento que você se acha cansado. Você não é natural do homem: Senhor, estou cansado. Devido às lutas, devido às tempestades, devido às perseguições. Pessoas que você ora e você não vê o esforço daquela pessoa. Meu Deus, quanto tempo eu tenho orado por essa pessoa e essa pessoa continua no mesmo jeito, ou pior. E muitas vezes vem a tristeza no teu coração. Mas Jesus tem uma obra contigo, tem uma obra comigo. Se aquela pessoa não quer seguir a Jesus, tem outras pessoas que estão sofrendo, oprimido. E Jesus disse na tua palavra: eu vim para as ovelhas perdidas. Porque ele veio para Israel, mas Israel não aceitou ele como Cristo. O desprezaram, humilharam. Mas em outro aprisco tinha ovelhas que precisavam do milagre de Jesus. Tinha pessoas precisando do milagre de Jesus. Por que, igreja? Porque muitas vezes o médico não conseguiram resolver o problema deles. Porque tem problemas que o médico não consegue resolver. Do jovem lunático, muito tempo aqueles pais sofrendo com aquele jovem. Ele caía na água, caía no fogo. Aleluia. E o pai ali corria desesperado para tirar o filho do fogo, tirar o filho da água. Os discípulos tentaram expulsar aqueles demônios daquele jovem, mas não conseguiram. É o que está acontecendo aqui no barco. Ele estava com Jesus, andava com Jesus, mas a fé estava muito lá embaixo. Mas Jesus estava preparando eles para aquela fé que estava dentro deles morta.
Jesus estava preparando eles. Quando Jesus partisse, aquela fé, ela ia se transformar na vida daqueles discípulos. Jesus estava mostrando todo o milagre. Jesus queria dizer para eles: olha, eu estou dormindo, mas vocês têm fé de dizer para a tempestade: acalma, e a tempestade vai acalmar. Irmãos, Jesus está dizendo: tem o começo da tempestade, mas também tem o fim. Tem o começo da luta, mas também tem o fim. Nós estamos passando por uma tempestade. Nós estamos passando por uma luta. Mas eu creio que essa luta ela vai ter fim. Porque maior o que está conosco de que a luta, de que a tempestade. Maior o que está conosco de que os principados e potestades. E eles não tiveram a fé nem de expulsar o demônio de Job, e nem tiveram fé de acalmar a tempestade, mas foram chamar o mestre. Foram chamar o mestre para socorrer o que acontece conosco. É o que acontece com você. É o que acontece com a igreja. Há momentos que você não aguenta, porque está sufocado. A luta é grande. Irmãos, Davi tinha esse algo de, quando vinha a luta, ele chorar, clamar: Senhor, não estou aguentando. Elias foi para a caverna e disse: mataram todos os profetas, só ficaram eu. É a luta, é a provação. Mas o mais importante, que o mestre estava dentro do barco. Eu quero dizer que o mestre não pode sair do teu barco. O mestre não pode sair da tua vida. Ele tem que estar constante conosco. Porque senão, vem a tempestade, engole nós. O vento vai assoprar e você vai cair. Mas quando o mestre está no barco, é aquele que fala com o mar, aquele que fala com o vento, aquele que fala com legião de demônios, aquele que fala com principados e potestade, aquele que os demônios estremecem quando vê ele e reconhece que Jesus é Filho de Deus. Aleluia. A terra está sedenta mesmo, Alain. A terra está sedenta. Pessoas estão gemendo. Tem pessoas que não estão aguentando a luta, as provações. Por quê? Porque não está correndo, aleluia, para ir para o barco com Jesus. Está querendo correr sozinho. Aleluia. Sozinho não vai conseguir. Quantas pessoas estão morrendo porque está querendo vencer uma guerra, irmão, igreja? Sozinho não vai conseguir. Se não tiver uma posição, aleluia, e dizer: Senhor, eis-me aqui, faz de mim como teu servo. Senhor, eis-me aqui, fala que teu servo ouve. Aleluia. Aí Deus vai se manifestar de uma glória, de um poder, que vai dizer para você: Elias, o que faz aí nessa caverna? Caverna não é lugar de profeta. Caverna não é lugar de discípulo. Caverna é lugar, aleluia, de seguidão, de esconderijo. Você tem que sair da caverna e subir para o monte de Calamantura e Baixúria. O monte está te esperando. Lá no monte, aleluia, você, dentro da caverna, você vai vir uma voz dentro da caverna. Mas Deus não está, aleluia, naquele terremoto. Deus não está naquele fogo. Deus não está naquele vento.
mas uma voz mansa vai falar com você. Saia da caverna e sobe para o monte. E lá no monte o anjo do Senhor está lá. Lá no monte o anjo do Senhor está lá. Você já saiu da caverna, já subiu para o monte. E lá no monte tem preparado para você um pão, a botija com água. E muitos não entendem esse milagre. Muitos não entendem esse mistério. É revestimento. É autoridade. É isso que Jesus quer dizer. O pão simbolizando Jesus Cristo. Eu sou o pão, a palavra. Eu sou o pão que desceu do céu. É a verdadeira palavra. Água. O homem não bebe sem a água. Aleluia. Porque você vai ter sede. E Jesus vai te preparar para um caminho. Um caminho, aleluia, de apóstolo. Um caminho de profeta. E você não pode estar só. Jesus tem que estar dentro do barco. Se Jesus não estivesse ali, naquele momento, aquele discípulo também não ia morrer. Porque na outra tempestade, Jesus não estava no barco. Na outra tempestade, os discípulos estavam sozinhos. Mas houve uma grande tempestade. Aleluia. E Jesus veio na hora certa, no momento certo, andando sobre as águas. Está entendendo? Para encontrar vocês no perigo de canto nebra suri. Vou lá que meus discípulos estão em perigo. Jesus começa a andar por cima das águas para de encontro ao barco. Jesus está vendo o perigo que vocês estão levando. Por isso, ele foi para o monte orar. E lá Jesus desceu do monte, cheio do Espírito Santo de Deus. Que quando ele começou a andar pelas águas, o corpo dele, aleluia, transfigurado andando pelas águas. Eita Deus tremendo, você está entendendo o mistério? Jesus está indo de encontro a você porque vocês estão em perigo. E ele está indo para, aleluia, acalmar a tempestade, o vento que tinha soprado. No momento que nós pensamos que estamos só, o Senhor está conosco. Eu quero dizer qual é o perigo que você está passando agora. Tem vários tipos de perigo. Tem vários tipos de vento e de tempestade. A tempestade que você não pediu a tempestade. Ela veio. Tem lutas que você não pediu a luta, ela veio. Mas é aí onde Jesus entra. Quando você não pede, quando você entra, mas você não pediu, você entrou. Mas quando você entra pela sua própria, aleluia, querimento, então você vai sofrer. Jesus não mandou você entrar no vento nem na tempestade. Mas quando Jesus manda, ele tem poder, aleluia, de acalmar o vento e a tempestade, e você vai andar com ele. Aleluia. Jesus veio para o lugar aonde estava o problema, que era a tempestade. Jesus veio para o lugar onde estava o vento. Aleluia. E ele veio andando sobre as águas. E Pedro olhando, gritou: é um fantasma? O outro dizia: é um fantasma. E Jesus bradou: não temai-vos, sou eu, Jesus. Não temas. Sabe por que Jesus disse não temas? Ele quer dizer: eu estou aqui e vou acalmar esse vento, essa tempestade. Jesus queria dizer para os seus discípulos: não tema, porque eu enviei vocês.
Sabe por quê? Estava na ordenança de Jesus. Porque Jesus ide e depois eu irei. E foi para o monte orar. Mas na vigília da noite, Jesus desceu do monte. E aonde estavam os discípulos, no meio do mar, uma grande tempestade, ele estava em perigo. Jesus já sabia que eles estavam em perigo. Eu quero dizer, jovens irmãos, pessoas que estão nos ouvindo, Jesus, ele sabe o perigo que vocês estão levando, mas não vai te abandonar por quanto você estiver com ele. E Pedro disse: se és o Senhor, mande que eu vou de encontro ao Senhor. E Jesus disse: vem. E Pedro começa a sair do barco. Olha a igreja, o mistério. Pedro saiu do barco porque Jesus mandou ele sair. E Pedro começou a andar, olhando para Jesus, olhando para o seu resplendor, para a transfiguração andando sobre o mar. Mas eu quero dizer que o vento ainda soprava, o vento ainda estava forte, o mar ainda estava bravo. Estava bem bravo o mar. Mas ele olhando para Jesus, ele nem se preocupou com isso. Está entendendo, igreja do Senhor? Ele nem percebeu, pastor, que estava um vento forte, que o mar estava bravo agora. Ele começou a andar, igual Jesus estava andando. Aí ele tirou os olhos de Jesus um pouquinho só. Aleluia. Enquanto ele tirou o olho de Jesus, um minuto só, por um segundo, Pedro começou a afundar. Você está entendendo o mistério? Tirou os olhos de Jesus e começou a afundar mesmo. Que ele pediu novamente: Senhor, me socorre. E Jesus estendeu a mão, homem de pouca fé, e levantou Pedro, e ambos foi andando, entraram no barco, e Jesus novamente acalmou o vento e a tempestade. Aleluia. Glória a Deus. E que tempestade se levanta contra a nossa vida, hein? Irmão, vida de crente não é mar de rosas. Não é só vitória. Nós passamos por tribulância. Vem muitas vezes, a gente está aqui, daqui a pouco vem, né? Meu Deus. Mas você passa por aquele. Aleluia. Aleluia, você clamando a Jesus, você passa e vai embora. Jesus abre o caminho, você passa. Aleluia. E você vai cantar o hino da vitória na frente. Daqui a um tempo vem outro vento, vem outra tempestade. E você vai estar com Jesus no barco. Vai passar este vento, vai passar. E você está cantando o hino da vitória. Porque nós temos cansaço. Porque Jesus também estava cansado. Nós também ficamos cansados. Tem dia que se fizer assim, nós não vem na igreja. Irmão, nós temos aqui 3 cultos na semana. Domingo, quarta e sexta. Aleluia. 3 dias. Tem igreja que tem um dia só. Tem igreja que tem todos os dias. Mas, se a gente se esforçar pelo menos estar uns 3 dias na igreja, não é bênção? Para nossas vidas? É bênção. Irmão, essa semana, nós fomos eu e minha esposa em Sorocaba. Foi segunda ou terça, amor? Terça, né? Aí terça, eu e minha esposa, vamos lá ver, nós vimos o pastor Adão, que o pastor conheceu, né? Aí vamos. Aí arrumamos as malas e vamos para Sorocaba. Vamos lá entrar naqueles matos, sítio lá de novo. Irmão, quando eu cheguei lá, o pastor Adão estava enfermo. E aí, quando soube que nós estava lá, daqui a pouco os filhos tudo foi para lá.
Falei, Jesus, está tudo aqui, mas tudo quer em oração, pastor. Você está entendendo, irmão? O louvor que vocês louvaram aqui, tudo quer em oração. Pastor, ora por mim que eu estou aqui parecendo que tem 100 quilos nas minhas costas. Eu falei, eita, meu Deus. Tudo sobrecarregado. Você olhava para o semblante de cansaço. O pastor estava enfermo. Aí nós oremos pelo pastor, ungi ele. Oremos pelas filhas. Oremos pelos genros. Irmão, do jeito que eles entraram lá, eu falei, o que é que está acontecendo, meu Deus? Aqui. Aí quando não foi no outro dia de manhã, amanhã nós vamos tomar café com vocês. Aí entraram tudo pulando, dando glória. Pastor, aquele cansaço, aquele negócio saiu. Aí a esposa disse, pastor, à tarde ele já começou a pegar as coisas e trabalhar. Eu falei, meu Deus, esse homem estava, que não saía do lugar, só sentado. O que faz o Espírito Santo, irmãos? O Espírito Santo, ele tira tudo aquilo que não provém do Senhor. Até os cachorros é curado. A esposa do pastor chegou assim e falou para mim, pastor, o senhor lembra que meu cachorrinho, ele tinha um cansaço, que ele ficava assim, você olhava para ele, eu lembro. Lembra que o senhor orou por ele? Eu falei, lembro. Nunca mais ele teve aquele cansaço. E essa noite, pastor, eu tive um sonho que passava uma nuvem negra, e dentro dessa nuvem negra veio o meu cachorro. Aí eu falei para ele, não é, como é o nome do cachorrinho? Não, é Buiú, o nome do cachorro chama Buiú. Era no sonho. Irmão, quando foi de manhã o cachorro amanheceu doente. Foi justamente, novamente, o dia que Deus enviou nós lá. Sim, nós nem sabíamos, nada disso estava acontecendo. E o Buiú estava lá, coitado. Falei, traga o Buiú para cá, vamos orar para o Buiú. Aí ela, na alegria, pegou o Buiúzinho, trouxe. Nós oremos, e o Buiú começou a correr. Eu quero dizer que muitas vezes você vai para um lugar, é plano de Deus. É plano de Deus. Quem diria, pastor, no meio da semana, ir lá para Sorocaba, que a gente só ia final de semana. Aí o pastor agradeceu. Pastor, foi Deus quem enviou o senhor aqui. Mano, o negócio é sério. Não estou podendo fazer xixi. Olha aí, irmãos, que o negócio é sério. E nem estou podendo defecar. Mas eu creio que o Senhor enviou vocês aqui. Foi para orar por mim. E eu vou ficar curado. Irmão, sabe por que as pessoas eram curadas? Porque as pessoas criam em Jesus Cristo. Sabe por que as pessoas eram curadas? Porque as pessoas criam em Eliseu, profeta de Deus, homem de Deus. As pessoas criam em um profeta Elias. As pessoas criam nos profetas do Senhor, e está na Bíblia. Crê no Senhor teu Deus e nos teus profetas e prosperai-vos. Jesus está falando, não é só na riqueza, é enfermidade, é tudo, é obra completa. E eu peguei o azeite, ungi ele, orei. No outro dia, aquele homem que não estava fazendo xixi, toda hora aquele homem estava indo no banheiro. Irmão, como algo fez assim, ó. Limpou o canal que estava entupido. E nós não entendemos por que nós estamos lá naquele lugar. Não é o nosso querer, é o querer de Deus, irmãos. Aleluia. Fica de pé em nome do Senhor. Um milagre nas nossas vidas acontece quando a gente crê. Eu fico aborrecido, quando eu vejo muita baboseira no altar de Deus. Quando eu vou por aí que eu vejo muita pessoas falando coisa que não está na Bíblia. Eu fico triste. Mas isso não vai acontecer. Porque se não tiver
ligado com o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não estiver no momento na vida do homem, ele pode falar o que quiser, não vai acontecer na sua vida. Não vai acontecer. E quanto a bobazeira eu vejo aí, pessoal enchendo linguiça aí, irmão, muita coisa que não está aqui escrito, não tem nada a ver. Biblicamente, eu falo, que besteira, que coisa. Vamos pregar a palavra de Deus, vamos falar de Jesus, vamos falar dos milagres, né? Vamos falar dos milagres, vamos falar das curas, das maravilhas, porque vai acontecer na tua vida. O povo está precisando disso, irmão, de palavra, de Jesus Cristo, de cura, de libertação. Ah, você pode vir aqui, que aqui você vai ter bastante carro, ter fazenda. Jesus não prometeu nada disso, ele precisa prometer salvação, igreja. Você vem aqui que Jesus vai te curar, que Jesus vai te preparar, Jesus vai te limpar, e depois que você estiver pronto, aí ele vai derramar as bênçãos dele sobre a tua vida, para que você possa, né, saber de ministrar as bênçãos de Deus que ele está derramando sobre a tua vida, para você não fazer igual o jovem, né, pastor, que pegou toda a sua riqueza e gastou tudo, né? Não é isso? Então Jesus não quer isso. Jesus quer te preparar para uma grande bênção, um grande patamar, para você ser abençoado e você saber administrar as riquezas de Deus que está em oculta para nós.